Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui com o Enem 2019 com as questões do caderno rosa. Essa questão aqui é a 154. O enunciado diz o seguinte: uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. Primeiro, a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio do círculo, formado pela cultura de bactérias, aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, Q a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e D o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q a quantidade de bactérias em função do raio e do número de dias? Aqui nós temos as alternativas A, B, C e D e E. Legal? Solução: a quantidade Q de bactérias será igual à área da circunferência do círculo, né? Multiplicada pela concentração de bactérias por unidade de áreas, que no caso é 1000 bactérias por milímetro quadrado. Note que independente de ser a área do círculo, um quadrado, qualquer coisa parecida, é bom entender que a concentração diz o seguinte: que em cada milímetro quadrado eu tenho 1000 bactérias. Se eu tenho 2 milímetros quadrados, eu vou ter ali dentro, porque a concentração diz que não varia muito, eu vou ter 1000 bactérias, tá certo? Então, tudo se resume ao círculo, tá? Porque a cultura ela cresce, né, se desenvolve no formato de um círculo e não muda. Então, olha só, vamos observar que no primeiro dia a quantidade de bactérias é o que? A área do círculo, πr ao quadrado, tá? Essa área aqui é em milímetros quadrados, portanto, multiplicando por 1000 eu vou ter a quantidade de bactérias, tá certo? E o R é em milímetros. Legal? Aqui é a área do círculo, πr ao quadrado. Legal? Observação: a concentração é constante, mas o raio da circunferência varia em função do número de dias. Significa que a concentração a cada milímetro quadrado é a mesma, tá certo? Mas ela vai, a cultura, ela vai se expandindo, tá? Sempre em forma de um círculo, e a cada dia um raio diferente, tá certo? Ó, vamos observar o seguinte: qual é a função que relaciona o raio e o número de dias? Então vamos observar o seguinte aqui, ó, no dia 1, tá certo? Eu tenho raio igual a R aqui, tá certo? No dia 2 eu vou ter o que? A área do círculo, aqui o raio do círculo aumenta 10% a cada dia. Então no segundo dia eu vou ter a área do círculo igual a 1 aqui, uma área de círculo, mais 0,1 R, ou seja, eu vou ter 1R mais 0,1 R, portanto eu vou ter 1,1 R. Legal? Não sei se estão percebendo, olha só, no terceiro dia eu vou ter aquele 1,1 R, tá certo? Mais um R, tá certo? Então eu vou, isso ao quadrado, tá certo? Então eu vou ter
1,21R. Legal? Eu não sei se vocês lembram da questão de matemática financeira, juros compostos, onde o valor futuro, por exemplo aqui, o valor futuro é o que nós queremos calcular, digamos assim. E o valor presente é 1000, tá certo? Num círculo de raio R, tá? De raio R inicial. E o valor futuro, tá? Então tá dependendo de R, que seria uma, digamos, a taxa de juros lá, a taxa de juros. Então o valor futuro é o valor presente que multiplica 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado ao número de dias, digamos assim, tá certo? E é o que a gente vai conseguir aqui, ó, nessa parte aqui do raio. O raio está tendo um, digamos, se fosse cobrança de juros, o raio, essa minha dívida de raio, vamos fazer assim, uma dívida em função do raio está aumentando 0,10% por dia, tá? E vai acumulando, tá certo? Então, no quarto dia, o meu raio 1,21, tá certo? Somado com mais o raio, certo? O raio mais esse 1,21R mais 0,1R na terceira, tá certo? Juro composto, lembro lá, multiplicando R, então eu vou ter 1,33R. Legal? Então eu posso dizer o seguinte, que um chute aqui, ó, bem dado, e depois a gente vai verificar que o raio, que depende do número de dias, é 1 mais 0,10, tá certo? Tá, aqui seria 1 mais a taxa de juros, 1,10 fosse lá. Só que aqui tem algo diferente, nós colocamos D menos 1, e geralmente na taxa de juros é o D só, número de dias. Por que D menos 1? Porque é uma função que, se eu colocar aqui D igual a 2, tá? No D igual a 1, eu vou ter 1 menos 1 dá 0. Isso aqui elevado a 0 dá 1, vezes 1 dá o raio. No D igual a 2, funciona a fórmula, vamos ver. D igual a 2, 2 menos 1 dá 1, 1,1 tá aqui, vezes o raio. No dia 3, 3 menos 1 dá 2, 1,1, tá certo? 1 aqui mais 0,1 dá 1,1 ao quadrado vezes R, tá certo? Então essa aí é a nossa função a raio em função do dia, tá legal? Portanto, olha só, a minha quantidade de bactérias vai ser o que? Vai ser 10 na terceira, porque essa concentração aqui não muda, é 1000, 10 não muda, mas o que vai estar mudando ao longo do tempo é o raio, tá? E o raio está mudando dessa forma aqui dentro aqui, tá certo? Então a quantidade num determinado dia, tá? Vai ser 10 na terceira, 1000, vezes o π, tá certo? Vezes esse R aqui ao quadrado, o R no dia, tá certo? Então num determinado dia que eu quiser descobrir qual é a quantidade de bactérias que eu tenho, eu pego 1000, que é a concentração, multiplico por π vezes o raio, que é dessa forma aqui, ó, tá certo? Então a minha resposta aqui é a B, tá? E eu quero destacar que eu tenho um gabarito da cor rosa, tá? Que ele já 2 vezes me dá a resposta errada. Então segundo gabarito seria essa resposta aqui, que é um absurdo, 10 na terceira elevado a 2, entendeu? 10 na terceira elevado a 2. Por que 10 na terceira elevado a 2? Não é isso aqui. A alternativa não é a segundo gabarito que eu tenho aqui, tá? Que foi baixado da internet. A questão correta seria a. Mas vocês podem notar que isso aqui não faz sentido, tá? O que faz sentido, muito sentido, isso aqui. É eu saber qual é a área em função do dia, tá? Que é esse raio aqui ao quadrado vezes o π. Então aqui eu vou ter
tantos milímetros quadrados, tá certo? Aqui, multiplicando por 10 na terceira, eu vou ter a quantidade, porque isso aqui é a concentração, tá? Por milímetro quadrado. Se você gostou, eu digo sempre assim, se você gostou dessa videoaula que a gente fez aí sobre o Enem 2019, a questão 154, deixa seu like aí, se inscreva no canal, tá? E habilita aquele sino que aparece lá para receber as notificações, ou seja, a notificação de cada vez que a gente postar um novo vídeo. Um grande abraço a todos.